Olá, estamos no calendário suplementar e as nossas aulas estão acontecendo de forma remota. Na aula passada nós falamos sobre a aprendizagem da performance musical e hoje a gente vai dar continuidade a esse assunto. Então temos aqui alguns objetivos para direcionar a nossa aula de hoje. Dentre eles, conhecer as características da preparação do repertório e da performance musical. Também identificar os elementos de retenção da memória, estudo do instrumento. E por fim, um dos objetivos é analisar as ferramentas de estudo utilizadas no modelo de ensino e aprendizagem da performance. Nós vimos na aula passada que esse modelo de ensino-aprendizagem ele se baseia em dois princípios e se originou da aprendizagem pianística de Kaplan. Esses dois momentos são durante a preparação do repertório, onde ocorre o aprendizado, a construção, e também durante a performance, que é a apresentação pública. Então esse modelo ele compreende esses dois momentos distintos. Dentre as características da aprendizagem da performance, ela visa a aceleração da aprendizagem do repertório. Ela também se baseia na imagem musical do intérprete, seja por uma partitura ou por aquele popularmente que se diz tocar de ouvido, a percepção auditiva. E também tem uma característica que seria a conscientização do uso do corpo com o processo da leitura ou memorização, no caso do tocar de ouvido, e a análise da peça. Então, essa relação entre o corpo e como ele se comporta mediante a leitura ou memorização e a própria análise da peça. E também uma característica desse modelo seria o aprendizado do instrumento por intermédio de um repertório. Isso fica muito claro quando os autores pontuam que cada música é uma oportunidade para novos aprendizados. Eu tenho aqui uma citação, não sei se vai dar para vocês visualizarem. Tela, deixa eu dar uma organizada aqui. Que Kaplan diz o seguinte: a exercitação de escalas e arpejos separados do conteúdo onde se encontram inseridos cria uma série de estereótipos psicomotores que, na maioria dos casos, em lugar de beneficiar o aluno, o prejudicam. Então, na realidade, o que ele quer dizer aqui é que esse repertório ele fornece os elementos básicos, os elementos necessários para que se trabalhe. E o repertório em si, por si só, ele já apresenta a riqueza para que sejam trabalhados todos os elementos que a gente vai ver aqui no decorrer dessa aula. Mas ele critica essa questão de retirar elementos isolados e trabalhar, como escalas e arpejos, como exemplo. Dentre a concepção da performance, de acordo com os autores que nós estamos trabalhando, Cerqueira e outros, eles apontam o seguinte, que eles compreendem a performance, por exemplo, como o ato momentâneo da apresentação musical, ainda como a execução como segunda etapa do estudo. Lembra que nós falamos que ele se divide em dois momentos, onde há o aprendizado, a preparação em si, e
mais à frente, quando há a performance. Então é isso que ele está citando aqui. Ainda o processo que envolve o trabalho do músico através da prática instrumental. Tudo isso é considerado performance para os autores. E ainda o aprimoramento e o aprendizado do repertório, seja partindo da memória ou focando os movimentos. Então, pessoal, os autores colocam as dimensões da performance. Deixa eu acertar aqui, eles trabalham esses pontos de forma bem detalhada para fins didáticos. A gente vai ver isso bem distintamente, mas na prática, tudo que a gente vai comentar aqui ocorre de forma simultânea, ocorre de maneira entrelaçada. Mas, para a gente compreender, e os autores colocam isso no texto, 3 dimensões, onde eles chamam de elementos de atividade que estão relacionados entre si. E são nesses elementos que ocorre o processamento das informações através dos mecanismos de assimilação e respostas presentes na prática instrumental. Então, quais seriam esses elementos? São 3. O primeiro deles é o movimento. No movimento são abordadas questões de postura, de tensão muscular, de automatização, desenvolvimento de habilidades motoras, dedilhado ou digitação, a depender do instrumento, e também particularidades fisiológicas do executante. Já no outro elemento, o segundo, o autor trata da memória, e ela se relaciona com as informações adquiridas através de estímulos internos e estímulos externos. Ela pode envolver tanto movimentos automatizados como saberes racionais ou os saberes intuitivos. O terceiro elemento, ele trata da consciência. Se no primeiro seria o movimento, no segundo a memória, tenta agora focar na questão da consciência. E esse elemento está relacionado com a intervenção voluntária do indivíduo no processo. Refere-se a ações internalizadas. Interessante a gente observar que nesse elemento, a consciência, todos os elementos trabalhados aqui, elas podem alterar o movimento e pode alterar também a memória, através de novas descobertas, como digitações. A cada aprendizado, esse movimento ele pode ser mudado, essa memória ela é mudada. Então, conforme o aluno vai desenvolvendo diferentes tipos de toques, de sonoridades, e a própria concepção da obra em si que ele está estudando é mudada, é alterada, esse movimento e essa memória. Ok? Então, dentre os elementos de retenção, que é bem interessante, que eles apontam para várias memórias, digamos assim, e que os autores sinalizam de forma bem específica. Elas estão relacionadas com as informações, esses elementos, na realidade, estão relacionados com as informações armazenadas na memória, construída através do estudo, no dia a dia do aluno, de acordo com o texto que a gente está tratando, para construir uma memória musical sólida, uma memória musical, digamos assim, duradoura, é necessário adquirir o máximo de informações possíveis sobre a obra. Lembra que sem a obra, sem o repertório, como eles se embasam em Kaplan, seria impossível haver um desenvolvimento musical. Então, essa construção ela se solidifica
através do máximo de informação que o aluno possa adquirir sobre essa obra, sobre esse repertório. E essas informações são obtidas através da relação e associação de cada detalhe da peça. É por isso que, conforme ele vai num crescente de aprendizado, de domínio, toda a estrutura daqueles elementos que nós citamos, eles vão mudando. Então, resumindo, quanto mais detalhes o aluno conseguir observar, maiores são as chances dele reter essas informações. E vamos então tratar um pouquinho desses elementos de forma distinta. A memória sinestésica, ela trata de informações de movimentos. E essas informações ficam retidas na memória do aluno. Já a memória visual trabalha a serviço da memória sinestésica e, além disso, ela contribui para a automatização dos movimentos. Já a memória lógica, ela entende as relações formais e estruturantes da obra. E ela consegue identificar essa memória lógica, por exemplo, estilo, linguagem musical. Então, há toda uma estrutura que a memória lógica consegue detectar. Já a memória auditiva, ela tem a ver com a fixação da linha melódica e outros elementos perceptíveis através da audição. Essa memória auditiva, ela se torna essencial naquelas comunidades onde não há um processo de desenvolvimento da leitura, onde a audição ela se torna importantíssima, como nas tradições orais. E, nesse caso, a memória auditiva ela se destaca porque é necessário uma percepção apurada da obra em si, para que de fato ele consiga construir essa informação. No outro elemento, o último aqui, os autores comentam sobre o controle motor. Nesse caso, seria a fixação, melhor dizendo, seria a coordenação consciente dos movimentos corporais. E essas habilidades, elas são adquiridas e relembradas cada vez que o aluno se depara com um novo repertório. Nós já comentamos um pouquinho sobre isso lá atrás. Toda essa mudança, ela vai ocorrendo a cada nova música que o aluno, que se trabalha com o aluno. A falta de conscientização do movimento pode levar o aluno a adquirir maus hábitos e vícios motores. Por isso que nós falamos na aula passada que há uma conscientização, a consciência em que a razão ela está presente em todos os momentos dentro dessa teoria. Porque quando se compreende, quando se entende, tudo que se realiza de forma concomitante passa a ter mais sentido. Então, isso acaba sendo mais frequente nessa questão do controle motor e a questão dessa correção no ensino formal. Já no no ensino informal, esse controle motor acaba ficando relegado. São aqueles alunos, autodidatas, que talvez não tenham uma correção, não tenham um professor para sinalizar essa questão da conscientização corporal. A gente vai dar uma paradinha aqui e retoma no próximo vídeo, ok?